Bom, para variar, adivinhem, é um recurso de revista curto, bem objetivo. São 6 páginas no total. A gente vai ver questão de como a parte apontou contrariedade à súmula, violação de dispositivo de lei, questão da indicação do trecho do acórdão do TRT. Você faz outros cursos aí, a pegada não é a mesma. O que me chamou a atenção no seu trabalho é a sua experiência, é o modo como que você vê, né? A primeira coisa que a gente olha é isso aqui, aí vem para cá, vem para cá. E à medida do possível que eu sou atendido, é lógico para mim, né? Não tem como não dizer que não está valendo a pena, não está compensando. E muito mais. Vamos lá então. Primeiro detalhe aqui. A gente tem a abertura do tópico, né, das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. A gente sabe que essas multas são diferentes. A do 467 da CLT é pelas parcelas incontroversas. Quando a empresa chega lá na audiência, por exemplo, fala assim, olha, eu devo, não nego, pago quando puder. Por exemplo, não paguei porque por causa da crise da pandemia, crise econômica, não paguei porque não tinha dinheiro. É diferente de haver uma parcela controversa. Por exemplo, olha, eu não paguei horas extras porque a pessoa não trabalhou em sobrejornada. Né? Aí existe uma controvérsia sobre o direito ao recebimento das horas extras. E o 477 da CLT, parágrafo 8º, diz respeito à multa pelo não pagamento das verbas rescisórias no prazo, né? No prazo de 10 dias depois do término do contrato. Tem até uma questão interessante da reforma trabalhista que eu vou apontar daqui a pouco. E teve análise de, vamos ter, né, análise da divergência jurisprudencial também. Então tá, olha só, são duas multas diferentes. Primeira coisa que eu observo, se o ministro fosse bastante rígido aqui nesse caso, ele poderia colocar algum óbice, dizendo, por exemplo, que a parte indicou trechos impertinentes no acórdão do TRT, porque, como a gente comentou, são duas multas diferentes. Mas, enfim, aqui a parte colocou esses dois trechos do acórdão, né, da multa do 467 e do 477 da CLT. Eu indicaria somente do 477 da CLT, porque o entendimento é diferente, as multas são diferentes, né, são temas diferentes, então, no recurso de revista. Mas beleza, vamos lá. Esse recurso acabou sendo muito bom. Ok, o acórdão reformou a decisão de origem para excluir da condenação o pagamento da multa do 477 da CLT, bem como manteve a decisão de origem que indeferiu o pedido de pagamento da multa prevista no 467 da CLT, com fundamento de que? Vamos ver, vamos nos restringir aqui a questão do 477 da CLT. Tem esse relatório aqui, pequeno relatório, né, um trecho bastante sucinto. Insurge-se a reclamado contra a condenação do pagamento da multa do 477 da CLT ao argumento da controvertida relação jurídica entre as partes. Qual que era esse caso aqui? Era um corretor de imóveis que ajuizou a ação pleiteando reconhecimento do vínculo de emprego. Então, havia essa controvérsia aí sobre a prestação de serviço autônomo ou prestação de serviços subordinados. Isso resultaria no dever ou não dever de pagamento das verbas rescisórias típicas do vínculo de emprego. E aí o TRT disse aqui que prospera o inconformismo. Por quê? A partir daqui que esse trecho deveria ter sido destacado. Como é um trecho sucinto, não tem problema. A parte colocou na íntegra aqui, mas não tem problema, né? Isto porque quando as parcelas devidas... Olha que a fundamentação do TRT, logo depois desse porquê, né? Quando as parcelas devidas pela dissolução contratual, pelo rompimento do vínculo de emprego, decorrem de provimento judicial, ou seja, quando somente em juízo, né, o juiz, TRT, TST reconhece o vínculo, havendo antes controvérsia razoável quanto à existência ou não do vínculo de emprego, o que seria essa controvérsia razoável? É a empregadora reclamada vê ali que ela acredita mesmo naquela tese de que a parte era um profissional autônomo, no caso um corretor de imóveis, né? Se houver essa controvérsia razoável, de acordo com o entendimento do TRT, que é o TRT da segunda região, lá de São Paulo, da capital e cidades próximas, é incabível a condenação ao pagamento da multa rescisória, pelo provido. Beleza, aqui está a tese então que demonstra o pré-questionamento dessa matéria. Basicamente, o TRT disse, olha, tem controvérsia sobre existir ou não vínculo de emprego, então a empregadora acreditava que não era de fato empregadora, então não tinha essa possibilidade, na verdade, dela pagar as verbas rescisórias dentro daquele prazo de 10 dias. Vamos ver aqui, esse texto foi modificado pela reforma trabalhista. Vamos entender melhor essa multa rapidinho? Artigo 477, na extinção do contrato de trabalho, acabou o vínculo de emprego, né?
o empregador tem que realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo. E aí a gente vai ter esse prazo e essa forma nos parágrafos 6º e 8º do 477 da CLT. E em que prazo que esse pagamento tem que ser feito? Aqui tem uma questão importante de divergência jurisprudencial que eu já vou mostrar para vocês. O pagamento dos valores constantes do TRCT, né, tem que ser feito até 10 dias contados a partir do término do contrato. E aí um outro ponto da jurisprudência do TST é que esse pagamento que tem que ser feito até 10 dias, não é a homologação no sindicato, por exemplo, é o pagamento em si. Se a empresa vai lá e faz um depósito na conta do empregado, no prazo de 10 dias, não teria problema. E aqui qual vai ser uma questão interessante para a gente? É que esse parágrafo 6º, modificado pela reforma trabalhista, diz que esse pagamento tem que ser feito quando? Até 10 dias contado a partir do término do contrato. E aí entra uma questão, vamos imaginar que a parte vai receber o aviso prévio indenizado, não vai precisar trabalhar. Qual que é a interpretação que a gente tem que fazer aqui? Esses 10 dias, a gente vai computar a projeção do aviso prévio ou vai ser a partir da data de demissão, por exemplo? A empresa fala, olha, tá aqui suas contas, aviso prévio de 60 dias, mas eu vou te pagar, você não precisa trabalhar. A empresa tem que pagar isso 10 dias depois dessa data da comunicação da dispensa ou o aviso prévio de, ilustrativamente, 60 dias vai ser computado, ou seja, a empresa vai ter 70 dias para pagar essas verbas rescisórias. Existe uma divergência jurisprudencial, correntes nos dois sentidos, as duas razoáveis. Basicamente, uma entende que é 10 dias dessa comunicação da dispensa e a outra entende que computa-se a projeção do aviso prévio sim. Que essa seria uma interpretação mais favorável ao empregado, e aí entra a questão da interpretação in dúbio pro operário. Na dúvida, decide-se, interpreta-se, né, a favor do trabalhador. Mas beleza, vamos superar essa discussão porque não é isso que vai interessar aqui pra gente. Vai interessar o seguinte, o parágrafo 8º diz que a inobservância desse prazo aqui, do parágrafo 6º, dos 10 dias, acarreta o pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente ao seu salário, né? Salvo quando, olha aqui que está a controvérsia, salvo quando comprovadamente o trabalhador der causa à mora. E aí, já antecipando o entendimento do TST, a interpretação que o Tribunal Superior do Trabalho faz, qual que é? Já que na lei está dizendo, salvo quando comprovadamente o trabalhador der causa à mora, somente na hipótese em que esse recebimento das verbas rescisórias não ocorrer por culpa do empregado, é que vai ser indevida essa penalidade. Por exemplo, a empresa procura o empregado ali para pagar as verbas rescisórias, ele não vai à empresa, a empresa não tem uma conta bancária desse empregado, né? E aí seria o caso até de ajuizar uma ação para depositar esses valores incontroversos, né? Mas enfim, dessa interpretação basicamente surgiu a redação da súmula 462 do TST, uma das últimas súmulas editadas pelo tribunal. A gente tem 463, algumas revogadas, né? Mas a gente tem até a numeração de súmula 463. Que ela diz que a circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo, típico caso aqui de pejotização, por exemplo, ou de contador, até de advogado, que ele é advogado associado, que em algumas vezes não é advogado associado, né, advogado empregado. Mas enfim, o fato dessa relação, desse vínculo de emprego ter se dado apenas em juízo, não tem o condão de afastar a incidência da multa do 477, parágrafo 8º da CLT. E aí essa interpretação da parte final do parágrafo 8º. A referida multa não será devida apenas quando comprovadamente o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias. E a explicação, a fundamentação para a aplicação dessa penalidade também no caso de reconhecimento judicial da relação de emprego, a gente vai ver na própria fundamentação, na argumentação aqui do recurso de revista, que ficou muito boa. Foi feita corretamente essa argumentação. E aí, no caso, o acórdão, né, tinha reformado a sentença e o reclamante opôs embargo de declaração perguntando sobre a aplicação da súmula 462 do TST, que é essa que a gente acabou de ver aqui. E aí, o que o tribunal falou? Boa tarde, doutor Marcílio, tudo bom? Respondendo os EDs do reclamante, o tribunal disse o seguinte, olha, a despeito, né, apesar desse entendimento lá da súmula 462 do TST, que foi citada pelo embargante,
não existe vício a ser sanado. Por quê? Porquanto a multa em comento resta indevida, uma complementação da fundamentação, a multa em comento, do 477, parágrafo 8º da CLT, é indevida tendo em vista o quê? A tese jurídica prevalecente deste egrégio regional, que é o TRT da segunda região, como a gente comentou. Em verbis a qual adoto, que se aplica aos casos de reconhecimento judicial do liame empregatício, já que não há verbas incontrovérsias. E aqui o TRT misturou, né, a multa do 467 da CLT, que fala das verbas incontroversas, com a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, que diz respeito ao não pagamento, à não quitação das verbas rescisórias no prazo de 10 dias após o encerramento do contrato de emprego. Qual que é essa tese prevalecente aqui? Que até um seguidor comentou agora há pouco comigo, ele adivinhou, né, que era TRT da segunda região. O reconhecimento de vínculo empregatício em juízo não enseja a aplicação da multa em razão da controvérsia. O pessoal que está fazendo curso, a gente está tendo as aulas na segunda-feira à noite, a partir das 8 horas. A gente vai fazer alguns destaques desse jeito que eu estou fazendo aqui, só que em acórdãos maiores, né, para a gente ter essa certeza, descobrir exatamente quais são os pontos que têm que ser destacados para não cair naquele óbice da transcrição integral, por exemplo, do pré-questionamento, dos trechos do acórdão do TRT, que demonstra o pré-questionamento. E aí, continuando na fundamentação, a partir de agora vai ser mais rápida a análise, né? Bom, com o devido respeito, merece reparo o entendimento regional, uma vez que foi reconhecido o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Decisão que não é constitutiva, mas declaratória, ou seja, a decisão reconhece que as parcelas rescisórias já eram devidas ao recorrente. Aqui a gente tem esse RR sucinto, mas olha só o que acontece. Olha o tanto que foi feito de uma forma aprofundada com apenas um período aqui, né, um parágrafo. O reclamante está dizendo que, como foi reconhecido o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, esse reconhecimento aqui, ele possui natureza aliás, não possui, né, natureza constitutiva. O que isso significa? Que a sentença, que o acórdão do TRT, ao reconhecerem o vínculo de emprego, não vai estar criando a partir dali um vínculo de emprego. Ele vai ter uma natureza declaratória, ou seja, vai reconhecer que antes, desde, não sei, 1 ano, 2 anos antes, já havia esse vínculo de emprego, né? Então, qual que é o pensamento do reclamante? Já que é uma decisão de natureza declaratória, não é constitutiva, não está criando dali para frente, aqueles 10 dias para pagamento das verbas rescisórias são contados de fato a partir de quando o vínculo de emprego foi encerrado. O empregador não vai ter esse prazo de reconhecimento da sentença aqui 10 dias a partir da sentença ou do acórdão para pagar as verbas rescisórias. Isso aí era uma atitude que a empresa já deveria ter tomado antes, exatamente em razão dessa natureza declaratória da decisão. E aí, né, por ter natureza declaratória, o que o reclamante defende? Que a decisão reconhece que as parcelas rescisórias já eram devidas ao recorrente, já havia vínculo de emprego. Essa sentença aqui só serviu para confirmar, para declarar judicialmente, mas essa realidade já existia antes. E a parte começa a dar uma viajada aqui, né? Vale lembrar que o desconhecimento da lei é inexcusável, conforme disposição no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Fala que, de fato, ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece, né? Assim, no ato da demissão, o ato jurídico perfeito e acabado já havia sido consumado. Esse que os artigos 2º e 3º da CLT, que determina ali os requisitos, os pressupostos para reconhecimento do vínculo de emprego, que define as qualificações de empregado e empregador, que eu acabei de falar, estavam em pleno vigor, sendo plenamente aplicável a interpretação sistemática, vai falar lá do artigo 6º primeiro da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso aqui não tem a ver de forma direta e literal com o que está sendo discutido. A possibilidade de aplicação da multa do 477 da CLT no caso de reconhecimento apenas judicial do vínculo de emprego, né? E aí a fundamentação, que é o entendimento do TST para aplicação dessa penalidade, que é qual também? O empregador que aguarda a decisão judicial de reconhecimento de vínculo de emprego, né? Assim, o empregador sabe que tem a subordinação ali jurídica, né? Ficou comprovado nos autos.
Então, se ele prefere esperar a decisão judicial de reconhecer esse vínculo, ele assume o risco de pagar a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, que é aplicável no caso de quitação atrasada das verbas rescisórias, bem como pelo não pagamento de verbas incontrovérsias. E esse pagamento das verbas incontrovérsias é o do 467 da CLT. Então a gente tem esses dois entendimentos diferentes. 467 da CLT é sobre parcelas incontrovérsias, que a empresa confirma que são devidas, mas não quitou, e dá alguma justificativa. Só que essa penalidade, e aí nesse caso o TST entende que, havendo negativa de vínculo de emprego, a multa do 467 é indevida, né? Mas a multa do 477 passa a ser devida. Por quê? Porque a lei fala que, olha, ela só é indevida quando comprovadamente o trabalhador que der causa à mora. E no caso de reconhecimento judicial de vínculo de emprego, não foi o empregado que deu causa a essa mora, esse atraso no pagamento das verbas rescisórias. Continuando na fundamentação nas razões recursais, o recorrente diz que essa multa do 477 somente seria indevida caso houvesse fundada controvérsia acerca do direito obreiro, o que de fato não aconteceu, tendo em vista o quanto foi consignado pela decisão regional. Na verdade, está equivocado isso aqui, né? Essa multa somente seria indevida caso o reclamante diz que é quando houvesse fundada controvérsia acerca do direito obreiro. Mas não é, né? Só quando o obreiro que desse a causa ao atraso no pagamento da multa do 477 da CLT. Beleza, então a gente já pode entender, deixa eu ver aqui se foi indicado violação do 477. Não indicou de forma explícita, mas até que o recurso poderia ser conhecido por violação do 477 da CLT. Uma outra possibilidade é essa que a própria parte apresentou aqui, que é a alegação de contrariedade à súmula 462 do TST. Então, ademais, há que se registrar ainda o teor da súmula 462 do TST, que dispõe que a multa do 477 da CLT somente não será devida quando comprovadamente o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias. Então a gente já tem duas alegações, violação, contrariedade, e a gente vai ver daqui a pouco divergência jurisprudencial. No caso de reclamação trabalhista no rito sumaríssimo, esse recurso só poderia ser conhecido por contrariedade à súmula 462 do TST, pelas restrições lá desse rito próprio. Fechando aqui, logo o empregador que aguarda a decisão judicial do reconhecimento de vínculo de emprego, né, assume risco de pagar as multas previstas pela quitação atrasada das verbas rescisórias. Basicamente está repetindo aqui esse parágrafo que a gente já leu, já analisou. Nesse sentido é o que dispõe a súmula 30 do TRT da primeira região, TRT do Rio de Janeiro. Sanção do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Reconhecido o vínculo de emprego ou desconstruída a justa causa, impõe-se a cominação, essa multa. Ok. Nesse sentido, em atenção ao preceito da súmula 296 do TST, que fala da especificidade da divergência jurisprudencial, o recorrente pede vênia para trazer a colação de divergência específica. Vamos lá, tinha colocado a fonte aqui, um repositório autorizado, Iorissíntese, repositório online. E aí vamos ver primeiro os pressupostos formais. Essa decisão aqui, recorrida, é do TRT da segunda região. Então, a partir de codivergência jurisprudencial com base em acórdão de outro TRT, que não prolator da decisão recorrida, colocou o número do processo, não precisava ter colocado a turma aqui, nem o relator, e a data de publicação no Diário Oficial, na fonte oficial, né, que no caso era o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, um acórdão de 2016. Agora vamos ver se trata especificamente desse caso. Possíveis controvérsias quanto à existência de vínculo empregatício ou quanto ao motivo da dissolução do contrato de trabalho, que no caso seria, por exemplo, dispensa com ou sem justa causa, hipóteses não excepcionadas pela lei, são insuscetíveis de afastar o pagamento da multa prevista no 477 da CLT. Então, de fato, temos uma divergência específica. Esse recurso poderia ser conhecido por divergência, contrariedade à súmula 462 do TST e violação do 477
da CLT. A gente não vai nem passar por outras divergências, vamos só ver se em todas foram cumpridas as formalidades, né, de ser um outro TRT, ou então SDI, prolator, colocar o número do processo, data de publicação em fonte oficial, que está cumprido, o TRT da nona região do Paraná, número do processo, um acórdão de 2005, isso aqui não é considerado desatual, não tem nada a ver com o critério cronológico, né? Então, cumpridas as formalidades aqui, TRT sexta região, número do processo aqui de novo, Diário de Justiça de setembro de 2012, TRT 12ª região, Santa Catarina, número do processo de novo, outro acórdão um pouco mais antigo, 2011, mas que não teria problema, TRT sexta região de Pernambuco, né? Número do processo, data de publicação, tudo certinho, perfeito aqui. Já estamos quase no final da análise, pessoal. Publicado no Diário Oficial. E aí, olha aqui, nesse sentido foi a adesão proferida pela terceira turma do TST. Esse acordo aqui não poderia ser uma divergência jurisprudencial para recurso de revista, somente para embargos, porque a divergência entre turmas de TST vai ser fundamento para embargos da SDI, não para recurso de revista. Mas dá para ver claramente aqui como a parte colocou certinho, né? Essas formalidades do órgão prolator, número do processo, data de publicação em fonte oficial. Dá para ver que isso aqui foi colocado apenas como reforço de argumento. Beleza? Apesar de que colocou aqui, né, publicado em tal diário oficial, cópia anexa, teremos uma decisão de turma do TST. Isso aqui não serviria como base para divergência jurisprudencial. E aí, finalizando aqui, justa é a reforma do acórdão regional, a fim de que seja restabelecida a sentença, adesão de origem, que deferiu o pedido de pagamento da multa do 477, parágrafo 8º da CLT, bem como seja deferido o pedido de pagamento da multa do 467 da CLT. Então, a gente viu que a parte recorrente juntou os tópicos aqui, 467 da CLT e 477, parágrafo 8º da CLT, são multas diferentes, são temas diferentes, mas a decisão foi favorável. Vamos ver o que a turma disse aqui. Os ministros da 7ª turma do TST fizeram o quê? Negaram provimento ao agravo de instrumento do reclamante, né, que teve alguns tópicos que foram trancados, conheceu do recurso de revista quanto a 2 temas, mas a gente só vai pegar esse primeiro tema aqui, multa do 477, parágrafo 8º da CLT, reconhecimento judicial de vínculo de emprego, no caso, vínculo de corretor de imóveis, súmula 462 do TST. E aí, vamos ver o provimento aqui. Deferiu ao autor pagamento da multa prevista no 477, parágrafo 8º da CLT. Teve mais questão aqui de declarar a invalidade do pedido de demissão pela falta de homologação no sindicato da categoria profissional. Decisão bem recente de 30 de março de 2022. Então, para vocês verem, pessoal, olha só. Um recurso de 6 páginas, sendo que a sexta foi só o fechamento aqui. O total, de fato, eram 5. Poderia ter parado, vamos ver aqui, nessa terceira página, né, que a parte começou a colocar divergência jurisprudencial aqui. Mas só por essas 2 primeiras páginas, a gente já teria uma fundamentação, o cumprimento de todos os pressupostos suficientes para esse recurso de revista ser conhecido e aumentar na condenação aqui, como a gente viu, R$10.000. Se a gente pegar os R$30.000 ali de honorários contratuais, que normalmente é o que a gente vê na prática, seria mais R$3.000 de honorários advocatícios contratuais e mais a sucumbência, né? Então já aumentaria um pouco aí os honorários para você escrever 3 páginas. É algo razoável, né? Você faz outros cursos aí, a pegada não é a mesma. O que me chamou a atenção no seu trabalho é a sua experiência, é o modo como que você vê, né? A primeira coisa que a gente olha é isso aqui, aí vem para cá, vem para cá. E à medida do possível que eu sou atendido, é lógico para mim, né? Não tem como não dizer que não está valendo a pena, não está compensando. E até a próxima análise então, pessoal. Um abraço.